Os exercícios na bola podem ser usados para uma grande quantidade de pacientes, mas será que os indivíduos que têm espondilite anquilosante, uma doença reumática, podem fazer exercícios na bola? No vídeo de hoje eu vou apresentar um artigo que discute esse assunto. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, você está no canal Além da Cinesioterapia, nosso espaço para conversar sobre tudo que diz respeito aos exercícios terapêuticos. Eu trouxe hoje para vocês um estudo clínico randomizado e controlado que foi feito por pesquisadores brasileiros que envolve a prática de exercícios com bola por pacientes que têm um diagnóstico médico de espondilite anquilosante. Então, antes de começar a falar sobre a prática em si, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é essa doença. A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória reumática que afeta o esqueleto axial. A principal manifestação clínica é dor lombar e comprometimento funcional. O paciente com espondilite tem inflamação e muita dor na coluna vertebral e nas articulações. Isso faz com que ele tenha mais dificuldade de fazer atividades físicas, a mobilidade da coluna fica comprometida e frequentemente esse paciente sente fadiga, rigidez, distúrbios do sono e até mesmo depressão. Os exercícios têm um papel muito importante na espondilite porque eles vão manter ou melhorar a flexibilidade da coluna e também melhoram muito a aptidão física desse paciente, além de serem extremamente úteis para a redução da dor, e justamente por isso a cinesioterapia está incluída nas recomendações baseadas em evidências para o manejo dessa doença. Eu vou deixar aqui todas as referências para vocês lerem o artigo por completo, porque nada substitui essa leitura. Nós temos estudos envolvendo pacientes com espondilite anquilosante que mostram que a fraqueza dos músculos periféricos dos membros, com destaque para o quadríceps femoral, poderia ser um dos mais importantes determinantes da intolerância ao exercício. Esse mesmo estudo chegou à conclusão de que o descondicionamento muscular é um dos fatores mais relevantes para a redução na capacidade aeróbia. Para os pacientes que têm espondilite anquilosante, nós temos dois tipos principais de exercícios que devem ser aplicados: os exercícios aeróbios e os exercícios de fortalecimento muscular. Quais são os acessórios que podem ser usados para fortalecer esses pacientes? Nós podemos usar pesos livres, faixas elásticas ou até mesmo os aparelhos de musculação, preferencialmente sempre com supervisão profissional. Nós podemos também fazer os exercícios com a bola terapêutica, ou a bola suíça, a bola de pilates, né? Cada um chama de uma maneira. E esse recurso é especialmente interessante porque ele vai recrutar os músculos responsáveis pela estabilização da coluna vertebral. Algumas pessoas podem ter receio de trabalhar com a bola ou de impor exercícios resistidos ao paciente com espondilite anquilosante, mas nós sabemos que ele é seguro, tanto do ponto de vista musculoesquelético como também do cardiovascular. Claro que vai ser imprescindível nessa situação a presença, a supervisão de um profissional. Apesar de a gente saber que o exercício terapêutico é fundamental para o paciente com espondilite anquilosante, a gente não tem na literatura um programa de exercício específico para ser trabalhado com essa população. Os exercícios resistidos com o uso de superfícies instáveis, como é o caso da bola, são capazes de melhorar a capacidade funcional desses pacientes, pelo fato desse treino afetar outros aspectos da aptidão física, como o equilíbrio e também a propriocepção. O estudo que eu vou apresentar aqui teve como objetivo avaliar a efetividade dos exercícios de fortalecimento muscular com uma bola suíça, primariamente na capacidade funcional e, secundariamente, na força muscular, atividade da doença, mobilidade da coluna vertebral, desempenho na caminhada e qualidade de vida em pacientes com espondilite anquilosante. Eles avaliaram 60 pacientes de ambos os sexos, entre 18 e 60 anos de idade, que tinham sido diagnosticados com espondilite anquilosante e usaram uma série de critérios de inclusão e exclusão. De uma maneira geral, eles excluíram pacientes que tinham outras comorbidades descompensadas, não controladas, além da fibromialgia e outros fatores. Eles dividiram esses pacientes em dois grupos. Um que era o grupo controle, e o outro era o grupo de intervenção. O grupo de intervenção fez exercícios resistidos numa bola suíça, em grupos de no máximo 4 pacientes, sempre supervisionados por um fisioterapeuta treinado. Eu achei legal que eles mostraram esse protocolo de forma muito clara, transparente. Eu vou deixar aqui na imagem para vocês verem como foi. O tamanho da bola foi escolhido de acordo com a altura do paciente,
E esse grupo foi submetido a 8 exercícios 2 vezes por semana, em sessões de 50 minutos, durante 16 semanas. Eles fizeram teste de um RM, as cargas foram avaliadas no começo do estudo e reavaliadas depois de 4, 8, 12 e 16 semanas para avaliar a progressão das cargas. Os exercícios de fortalecimento que esse grupo fez foi com o uso de bola suíça e halteres, e todos os exercícios exigiam a contração muscular simultânea do latíssimo do dorso, abdominais, paravertebrais, glúteos, quadríceps e isquiotibiais para manter essa estabilidade na bola. E o grupo controle? Esse ficou apenas com tratamento conservador e os pesquisadores falaram que um tratamento idêntico foi oferecido a eles após o fim do estudo. Em relação aos desfechos desse estudo, o principal é o BASF, que é um índice de 10 itens que avalia a capacidade funcional para fazer atividades diárias de pacientes com espondilite anquilosante. A média dos resultados das 10 escalas compõe a pontuação BASF de 0 a 10. Valores mais altos indicam maior prejuízo na capacidade funcional. Eu vou deixar aqui disponível e listado todos os outros desfechos que eles usaram para esse estudo, que foram muito interessantes, como, por exemplo, o teste de caminhada de 6 minutos, o teste de uma repetição máxima, outros índices específicos para avaliação do paciente com espondilite anquilosante, a expansibilidade torácica e até mesmo exames laboratoriais, como o VHS e o PCR. Em relação aos exercícios, a gente pode ver na letra A, o exercício para bíceps sentado sobre a bola, o paciente flexiona e estende o antebraço contra a resistência de peso livre. Um exercício, portanto, de cadeia cinética aberta, recrutando os músculos bíceps braquial e braquioradial. No B, a gente vê o paciente sentado sobre a bola, fazendo um exercício específico para o músculo tríceps braquial. Ele segura os halteres com ambas as mãos, levanta os braços de modo que eles fiquem perpendiculares ao solo e faz flexão e extensão do antebraço. Nesse exercício, os principais músculos atuantes são tríceps braquial e deltoide. O C é o exercício de remada, no qual o paciente fica em pé, posição ortostática com uma perna à frente e contra a bola, e o membro contralateral fica em extensão. E a gente pede para o paciente, então, fazer com o membro superior um movimento semelhante àquele da remada. Nesse exercício, os principais músculos são redondo maior, redondo menor, romboides e serrátil anterior, músculos muito importantes de serem trabalhados para esse paciente. No D, a gente tem o exercício clássico de agachamento, no qual o paciente parte da posição ortostática, com o apoio da bola na coluna lombar, ele faz o movimento de agachamento com os pesos nas mãos. Os principais músculos atuantes nesse exercício são quadríceps femoral, isquiotibiais, glúteo máximo, glúteo médio, reto do abdômen e o latíssimo do dorso. Então, lembrando que eles fizeram o teste de um RM, então esse peso nas mãos do paciente não é dado de maneira aleatória. Nessa imagem D, pela visualização do paciente no plano sagital, a gente consegue notar o padrão postural que é bem típico, bem característico do paciente com espondilite anquilosante. Uma retificação da coluna lombar com um aumento da curvatura na região mais alta da coluna. O E é o exercício de elevação lateral, com o paciente sentado sobre a bola, ele faz abdução do membro superior contra uma resistência. Nesse exercício, quais são os músculos atuantes? Deltoide, tanto a cabeça clavicular como também a acromial. O F é o exercício de crucifixo. O paciente fica em decúbito dorsal sobre a bola, com a coluna torácica e lombar apoiada, e vai fazer o movimento de abdução dos membros superiores. Os músculos principais aí que são recrutados são o peitoral maior e a cabeça longa do bíceps braquial. O penúltimo exercício que está aqui na figura G é o abdominal, paciente em decúbito dorsal sobre a bola, com uma carga ali segurando nas mãos, né, na região peitoral, e a coluna lombar apoiada na bola. Ele faz exercício de flexão anterior do tronco. Nesse exercício, os principais músculos recrutados são reto abdominal, oblíquo externo e oblíquo interno, além dos glúteos. E o último, na letra H, é o chamado crucifixo invertido. O paciente fica em decúbito ventral sobre a bola, ajoelhado sobre um travesseiro para dar um pouquinho mais de conforto e faz extensão completa dos braços. Nesse exercício, os principais músculos atuantes são deltoide posterior, além do redondo maior,
redondo menor e o músculo trapézio. E foi interessante porque eles também descreveram nesse estudo como foi feita a progressão dos pesos com base no teste de 1RM. Então, eles falam que na semana de 0 a 4, os exercícios foram feitos com 50% de 1RM, nas semanas 4 a 12, os exercícios foram feitos com 60% de 1RM e nas semanas 12 a 16, os exercícios foram feitos com 70% de 1RM, o que é condizente com um treino de força. E foi padronizado, né, foi adotado um período de recuperação de 2 minutos entre as séries. Em relação aos resultados desse estudo, eles encontraram diferença estatisticamente significativa entre os grupos no teste de caminhada de 6 minutos na semana 16. Também foi vista uma diferença significativa em relação à força muscular, com uma superioridade do grupo de intervenção para os seguintes exercícios: tríceps, remada, agachamentos, abdominais e crucifixo invertido. Eu procurei destacar aqui para vocês os resultados que tiveram significância, mas tiveram vários outros que não tiveram também diferença estatisticamente significante. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da gente ler o artigo completo para ter uma visão geral sobre a pesquisa. Na discussão, eles apontam nesse estudo que ainda não existe um consenso na literatura a respeito do tipo de exercício que é mais indicado para esse paciente com espondilite anquilosante. E muitos artigos, muitos pesquisadores pecam em não descrever detalhadamente número de séries, número de repetições, a pausa que é feita entre os exercícios, como é feita a progressão do treinamento, e nem sequer demonstra os exercícios, né? Não dá ao leitor a possibilidade de visualizar, de saber de fato quais exercícios foram aplicados para aqueles pacientes. Dessa maneira, o estudo não tem muita capacidade de reprodutibilidade. Então, vamos imaginar que eu tenha lido um estudo que mostrou um excelente resultado para esses pacientes. Então, o que a gente quer fazer? Eu quero fazer o mesmo com meus pacientes. Mas se aquele estudo não mostra com detalhes como aquela prescrição foi realizada, fica difícil da gente implementar. Eles apontam, inclusive, na discussão, que eles encontraram 5 estudos que usaram exercícios de fortalecimento e nenhum desses estudos descreveu o programa de exercícios de modo adequado. Então, dessa maneira, fica muito difícil realmente definir a dose e a progressão ideal dos exercícios. E aí, por que eu gostei desse estudo e por que eu o selecionei para trazer, para mostrar aqui para vocês? Porque ele faz tudo isso, ele mostra com todos os detalhes, sem deixar nada oculto, os exercícios que eles aplicaram a esses voluntários. E importante que esse protocolo apresentado nesse estudo está de acordo com as recomendações do American College, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, tanto em relação à progressão do treinamento de força, número de séries e repetições e intervalos de descanso entre as séries. Só que essa recomendação que eles pegaram é indicada para adultos saudáveis. Então, eles acreditam que foi um treinamento intenso, considerando que esses pacientes avaliados têm uma doença inflamatória. Eles também se preocuparam em fazer uma pesquisa, um estudo que durasse 16 semanas, porque já tinha sido observado em estudos anteriores que para a gente começar a ver resultados efetivos era necessário um tempo mínimo de 12 semanas. Aí, abrindo um parênteses aqui, né, pessoal, a gente vê pessoas saudáveis, às vezes, que vão 3 semanas, 4 semanas na academia e falam assim: ah, eu vou desistir porque eu não estou vendo resultado. A gente não vê mesmo, a gente precisa trabalhar um pouco mais do que esse tempo para começar a observar as primeiras manifestações visíveis relacionadas à prática do exercício. Eles viram que estudos que fizeram uma intervenção de 6 semanas, 8 semanas e até 12 tiveram muitos resultados conflituosos. Então, eles acharam interessante fazer um estudo com um tempo maior. Outro problema da gente não ter detalhamento da prescrição nesses estudos é que fica difícil a gente comparar também, né? Então, tem o problema da dificuldade de reproduzir essa prática, assim como fica difícil de fazer comparações entre um estudo e outro. Outra questão interessante aqui na discussão do trabalho é em relação ao uso da bola. Então, a gente tem estudos, inclusive voltados para o método Pilates, que mostram que o Pilates pode oferecer também vários benefícios para esses pacientes que têm a espondilite anquilosante. Os autores também colocam aqui na discussão que a melhoria no desempenho no teste de caminhada de 6 minutos tem uma relação direta com a melhoria na força muscular.
Olha que interessante. Particularmente no exercício de agachamento durante a última semana de avaliação, o que mostra que o aumento na força dos membros inferiores pode determinar a quantidade de melhoria no desempenho da caminhada em pacientes com espondilite. Então, aí eles fazem uma relação com os estudos anteriores que mostram essa relação entre força muscular e capacidade aeróbia. Os autores colocam também um ponto muito importante na discussão, que é a questão da adesão do paciente ao exercício terapêutico, que geralmente não costuma ser muito alta nesses pacientes que têm espondilite anquilosante. A gente tem aí fatores como a depressão, a fadiga e a dor, que provavelmente são fatores que dificultam, que interferem negativamente nessa questão da adesão. Então, eles falam que a adesão ao programa de exercícios é um aspecto que deve ser observado em estudos que usam programas de exercícios, porque é um determinante importante da resposta benéfica à intervenção. Nesse presente estudo, a adesão foi muito boa, né? Foi em torno de 80% ou mais de 80% de presença nas sessões de treinamento. Porém, a maior parte dos estudos que envolvem exercícios físicos para pacientes com espondilite anquilosante não descreve a adesão do paciente. E eles destacam que no estudo deles, o efeito da terapia em grupo, a supervisão contínua por um fisioterapeuta e a ausência de agravamento da atividade inflamatória foram identificados como fatores que levaram à alta adesão e satisfação do paciente. Então, se você que está assistindo esse vídeo, que atende essa população de pacientes reumáticos, especialmente com espondilite anquilosante, esses são pontos importantes para a gente prestar atenção. Às vezes a gente também prescreve exercícios domiciliares, acaba não tendo sucesso, o paciente começa e não termina. É interessante a gente monitorar esses aspectos para buscar aumentar essa adesão e ter maior sucesso nos nossos tratamentos. Eles colocam também algumas limitações do estudo, uma delas é inclusive que esse estudo poderia se estender por um período maior, porque eles começaram a ver benefícios somente a partir de 12 semanas. Então, também outra informação que a gente pode usar na nossa clínica, explicar, mostrar para o paciente com espondilite que ele vai precisar ter um pouco de paciência, aguardar, porque o começo da prática do exercício não costuma ser muito agradável para essa população, mas com a persistência, com a nossa supervisão, com o nosso trabalho junto com eles, buscando evitar essa desistência, né? Vai fazer com que ele colhe os frutos no futuro próximo, desde que ele se mantenha regular. E para finalizar, o estudo conclui que o fortalecimento muscular progressivo com a bola suíça foi eficaz em melhorar a força muscular, o desempenho na caminhada e a satisfação do indivíduo em pacientes com espondilite anquilosante. O programa de exercícios demonstrou boa tolerância, sem efeitos deletérios sobre a atividade da doença. Então, eu recomendo fortemente que você, profissional da saúde, que tem interesse ou que já atende, já trabalha com pacientes que têm espondilite anquilosante, que leiam o artigo por completo. Eu vou deixar as referências aqui para vocês. Quero parabenizar mais uma vez os autores desse estudo, porque ele realmente é de grande serventia para o clínico, né? Eles mostraram ali sem mistérios todos os detalhes da prescrição que foi aplicada e que a gente possa aí ter mais pesquisas, mais estudos que beneficiem esses pacientes com doenças reumáticas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Continua aqui com a gente para você se manter atualizado sobre o mundo dos exercícios terapêuticos. Um grande abraço e até a próxima!